crianças e uma série de outras atividades sociais da nossa região. Companheiro Irajá de Brito Vaz. Então vou falar aqui bem resumidamente o seu currículo, senão nós ficamos a noite inteira conversando, né? Irajá é administrador de empresas, ex-secretário municipal da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência do município de Curitiba, ex-vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, atual vice-presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, DFP, atual administrador do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, do Estado do Paraná, professor universitário dos cursos de pós-graduação da PUC Paraná e palestrante de diversas atividades na nossa região, no Paraná e no Brasil. Então, com vocês, professor Irajá, nos dá a honra de falar hoje conosco. Você quer o microfone? Pessoal, boa noite. Olha, eu quero dizer para vocês que é um imenso, mas um imenso e verdadeiro prazer estar aqui com vocês hoje falando e palestrando sobre mobilidade. Obrigado, Nilson, obrigado, Tuxiro, obrigado por todo pelo convite. Eu adorei estar aqui. Olha, pessoal, antes da minha palestra, que é rapidamente, né, em 20 minutos, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira delas é com o Alberto Nogueira. O Alberto Nogueira, que está aqui presente, ele foi o meu mentor. Foi a pessoa que me trouxe pós-acidente, né? Vocês sabem que eu era da Força Aérea Brasileira, piloto, e pós-acidente foi o Alberto que me inseriu, me incluiu novamente, né, no mundo social. Então, obrigado, Alberto, por tudo que você me fez. Agradecer, obviamente, ao João, que me convidou, né, que é o meu padrinho atual, né, para participar do Lions, né. Obrigado, João, por tudo. Obrigado a Leomar também por tudo que você faz, minha amiga, né, meu amor, né. Obrigado, Berenice Reslessa, da OAB. Vocês não imaginam o poder de fogo que a Berenice tem na OAB. Berenice, seja muito, muito, mas muito bem-vinda aos nossos amigos aqui do Batel. Obrigado a todos, né? Obrigado ao Nilson, né? Obrigado, eu quero agradecer também, e estou partilhando o meu não terno agora, o meu paletó, né? ao Domingos, né? Por causa do Domingos, que eu não estou usando, né? O paletó agora. Ao vereador lá de Colombo, obrigado por tudo. Ao Cascais, né? Que é um companheiro de longas lutas, né? Então eu tenho uma série de agradecimentos a fazer. A senhora, desculpe, eu esqueci o seu nome, estava ali do lado do nosso amigo. A senhora, como é seu nome? Isso, a linda, a mais bonita da noite. Como? Gessiuli, adorei vê-la aqui. Obrigado por estar conosco, por partilhar. E acredite, dona Gessiuli, que o Lions Batel é um clube que realiza, é um clube que pensa, um clube que quer realizar, um clube que executa, né, e que tem grandes aspirações. Então, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Ok? Muito obrigado. Muito bem. Então eu vou... Aí o João, já falei de você, João? Já falou. E o João que me obrigou, me intimou a participar aqui do Lions Batel. Ok?
Eu tenho 20 minutos e vou falar de mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana com a perspectiva, com a visão, com a ótica de Curitiba. Então vamos lá, pode mudar. O plano da exposição. Então, o PCD, na realidade, significa deficiente. É pessoa com deficiência. Ontem e hoje, a estrutura das cidades e as perspectivas e tendências da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do qual eu fui secretário municipal, nomeado pelo governador, o Beto Richa, e algumas fotos. Olha só, pessoal, estatística do IBGE, 2010, população 190 milhões, pelo menos 23% desse total, 45 mil pessoas, milhões de pessoas, ok? Paraná com 10 milhões e Curitiba com 1.751.000 pessoas na realidade, ok? Mais ou menos 332 pessoas com deficiência. Para aqueles que não me conhecem, eu era da Força Aérea Brasileira, era piloto ativo, né? E olha só, 332.000 pessoas com deficiência no estado, em Curitiba, né? A grande Curitiba considerada nessa estatística. Reflitam sobre isso. 332.000 pessoas com algum tipo de deficiência em Curitiba. Como a minha palestra é rápida, então eu vou falar da singularidade e da homogeneidade. O médico. Os deficientes são tratados por sua categoria de classificação de deficiências e não por suas necessidades e possibilidades. Esse é o primeiro grande erro que acontece, quando o médico nos classifica pelas nossas deficiências e não pelas nossas possibilidades. Por que eu estou falando disso? Porque já que eu quero falar de mobilidade na região de Curitiba e região metropolitana, eu tenho que falar sobre isso. Esse é o primeiro grande erro, classificar as pessoas por suas deficiências e não por suas possibilidades, ok, de realização. E o que é uma cidade acessível? Sobre o que o Lions Batel, na realidade, tem que se preocupar? Olha só, uma cidade acessível é aquela que apresenta uma infraestrutura adequada no transporte, nas edificações, nas praças, nas escolas e por aí vai, no mobiliário urbano como um todo. Por que isso é importante? Eu, por exemplo, eu não nasci uma pessoa com deficiência, nem eu, nem o Alberto, né? Nós adquirimos essa deficiência no transcorrer de nossas vidas. Então nós nascemos pessoas sem deficiência e num determinado instante da nossa vida nós sofremos um acidente. E como é que a cidade nos reconhece depois disso? Esse é o tema da nossa palestra quando eu trato de mobilidade. Momentos de transição. Olha só essas perspectivas e tendências. Ninguém, na realidade, hoje, ainda nos classifica segundo nossas potencialidades. Eu, por exemplo, pilotava. No Brasil, não posso mais pilotar um avião. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu posso pilotar inúmeros tipos de avião. Porque lá, eles me classificam segundo as minhas potencialidades. E não segundo as minhas deficiências. Reconhecimento da singularidade. Isso é uma questão crucial para nós. Por quê? Porque os médicos geralmente nos classificam de acordo com as nossas deficiências e não de acordo com aquilo que nós podemos realizar. Como é que o Lions Batel consegue interagir nesse sentido? Como é que ele pode agir nesse sentido
reconhecendo que eu sou uma pessoa em potencial e não me reconhecendo como uma pessoa com deficiência. Isso é uma questão de reflexão para nós. Expansão da educação inclusiva, né? Que são várias etapas possíveis, reconhecem-nos como deficientes e não como potencial cognitivo altamente explorável e altamente desenvolvido. Incremento de tecnologias assistivas é um momento interessante, um momento de transição. Quanto mais tecnologias assistivas nos proporcionais, menos a nossa deficiência aparecerá. Adaptação de 100% das trocas dos transportes, né? Não preciso dizer muito sobre isso. Conscientização de empresas para aqueles que querem trabalhar e aumento dos deficientes circulando em área de lazer. Quando eu e o Alberto nos acidentamos, há mais de 30 anos, o deficiente era para morrer em casa. E hoje não. Hoje, o deficiente está pronto para se inserir socialmente e ser uma pessoa que contribui, né, na sociedade. Eu e o Alberto, eles nos chamam de dinossauros, né, Alberto? Nós somos dinossauros. Mas esse pessoal que se acidenta agora, na realidade, tem um mundo de possibilidades que nós não tínhamos há mais de 30 anos atrás. Ok. Inclusão. Inclusão é a palavra de ordem. Inclusão é o que todo mundo procura, nos incluir na sociedade. Eu e o Alberto, por exemplo, éramos pessoas altamente produtivas. E com o acidente, nós desviamos um pouco o nosso foco. Ou, como diria o Pedro Nava, né, o grande escritor que vocês conhecem, nós, na realidade, não nos acidentamos, nós ficamos encantados, né? E o reconhecimento desse encantamento é que faz parte desse reconhecimento que nós procuramos, né? Então, a inclusão significa muita coisa, entre elas as questões de mobilidade que mostram ali. O que é que uma sociedade inclusiva tem que oferecer? Olha só, pessoal. Promove medidas de acessibilidade arquitetônica, sem barreiras ambientais e físicas, comunicacional, metodológica, instrumental, transporte, tudo sem barreiras. Antes de eu ir para a última ali, que é a atitudinal, eu pergunto para vocês, o que é que o Lions Clube Curitiba Batel, onde, como o Lions Clube Batel pode atuar? Essa é a grande pergunta. E eu sou honesto em dizer que o Lions Clube Batel tem uma grande possibilidade de atuar nessas questões. Todas elas. Mas a principal questão é a atitudinal. Aí eu me arrisco a perguntar para vocês. A acessibilidade atitudinal é aquela que nos diz o quê? Qual é a atitude que você toma diante de uma pessoa com deficiência? Você ignora? Você finge que não vê? Você ajuda? Você pergunta qual é a ajuda? Afinal, qual é a sua atitude diante de uma pessoa com deficiência? Essa barreira atitudinal, na minha concepção, e eu acredito que na concepção de todas as pessoas com deficiência, é a mais importante de todas, porque ela nos revela o potencial, né, ou a capacidade que nós temos de, apesar de termos sofrido algum tipo de deficiência, ainda sermos capazes de desenvolver alguma atividade produtiva. Neste sentido é que o Lions Batel precisa e pode atuar. Okay. Outro conceito básico é esse entendimento, que é o ambiente que limita a pessoa com deficiência. Por exemplo,
Eu vim aqui com o meu carro adaptado, estacionei aqui embaixo, cheguei ali no estacionamento, tinha 2 pessoas prontas para me ajudar, enfim, me ajudaram a sair do carro, tiraram minha cadeira, armaram minha cadeira, me conduziram até aqui e a minha deficiência não apareceu. Então, quanto mais adaptado, quanto mais consciente forem as pessoas, menos a minha deficiência aparecerá. Isso é importante. A falta de informação limita a todos nós. Se alguém aqui do Lions Clube Curitiba Batel não tivesse informado o pessoal lá do estacionamento, eu provavelmente estaria até agora lá esperando alguém que me ajudasse a sair do carro. Então eu quero dizer para vocês que eu saí do meu carro, estacionei, fui orientado e não tive nenhum problema. Aí nós vamos para aquela questão ali embaixo. Integração é diferente de inclusão. Quando alguém falar para vocês, nós precisamos integrar a pessoa com deficiência, desconfie. Na realidade, é uma diferença muito grande, porque no conceito da integração, nós é que temos que nos adequar ao que a sociedade nos oferece. E no conceito da inclusão é o contrário, é o caminho contrário. É a sociedade que tem que se adequar à minha deficiência. Então esse é um conceito importante. No conceito da inclusão, a cidade, as escolas, enfim, as empresas, elas é que têm que se adequar às minhas necessidades. Ok. Eventos emocionais e educacionais no processo da inclusão. Pode mudar. Na ótica do deficiente para o primeiro emprego, puxa vida, pessoal, eu deixei de pilotar após meu acidente. O que eu vou fazer? E se a empresa não está adequada a me receber, o que eu vou fazer? Eu, o Alberto e tantos nossos amigos, vamos nos aposentar ou não vamos? Você acredita que eu e o Alberto não tivemos nem possibilidade de decidir se queríamos ou não nos aposentar. Eu, no Brasil, não posso pilotar avião grande. Quando eu vou para os Estados Unidos, e eu vou muito, lá eu posso pilotar avião grande. Eu queria estar lá, trabalhando. Mas aqui no Brasil, não. Por quê? Dificuldades em recolocação, no meu e no caso do Alberto, dificuldade enorme. O que vamos fazer? No Alberto eu nem digo. No meu caso, o avião adaptado, nem pensar. Aposentados por invalidez, bom! Mas nos impede de um monte de atividades posteriores a esse conceito. Benefício de prestação continuada para aqueles que que não conseguem trabalhar, mas que recebem esse benefício e que, ao mesmo tempo, apesar de ser uma ação boa do governo, impede a pessoa de voltar ao trabalho, ao sistema produtivo. Agora até nem tanto, né? Reabilitação, enfim, até que ponto é vantagem? Não sei até que ponto é vantagem você ser reabilitado pelo INSS e voltar a trabalhar. E se a empresa vai à falência? Não sei. Tudo isso tem a ver com mobilidade. Eu já vou provar como. Dúvidas versus propostas do segmento. Permissão de contratação sem perda do benefício é uma ação que o Lions Clube Batel de repente poderia assumir essa bandeira. Redução do valor do benefício durante a vigência do contrato de trabalho é uma bandeira que o Lions Clube Curitiba Batel poderia assumir, poderia discutir.
E a cessação do benefício enquanto durar o emprego, que é uma realidade que já existe. Ok? O que eu quero dizer com isso? Que existe uma série de possibilidades. Eu estou falando de mais de 330 mil pessoas sobre a qual o Lions Clube Batel, de repente, pode atuar. Olha só esse quadro, pessoal. Deficiente versus barreira na pessoa e a comunidade. É um ciclo vicioso. Baixa escolaridade, que leva a baixa qualificação, que leva a precária tecnologia assistiva, ao desenvolvimento e atitudes negativas do próprio deficiente. Barreiras na comunidade. Transporte inacessível para algumas cidades. Pessoal, vocês que são de Piracicaba e outros lugares, vocês não imaginam quão maravilhosa Curitiba é. Com todos os problemas que Curitiba tem, ela ainda é um exemplo em transporte especial. Já vou mostrar para vocês. Barreiras ambientais, eu acho que isso é um problema sério em Curitiba, árvores nas calçadas, enfim, um problema sério. E na comunidade, noções preconceituosas, né, que criam estigmatismo de pessoa com deficiência, desenvolve estereótipos, atitudes discriminatórias, má informação, mas, e isso eu tenho que tirar o chapéu para o Lions Clube Batel. Pior, presidente, pior que a má informação é a não informação. O que eu vou falar aqui? 20 minutos? 20 minutos é extremamente rápido para tratar do tema. Mas alguma informação o Lions Clube Batel está recebendo. Pior do que alguma informação é a não informação. Barreiras na empresa para aqueles que querem trabalhar. Arquitetônica, metodológica, instrumental, comunicacional. Isso está, por exemplo, ligado ao nosso companheiro Cascais, né? Ok? Que tem um filho com surdez, né? E a programática, por exemplo, que empresa nenhuma desenvolve, ou muito pouca empresa desenvolve algum programa voltado à inserção da pessoa com deficiência. Aí nós temos um grande exemplo da cidade de Curitiba, que foi a criação da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O vereador de Colombo está aqui. Que maravilha! Como eu gostaria que Colombo, vereador, criasse uma Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma secretaria que atua, que faz com que todos os órgãos oficiais de Colombo, por exemplo, sejam acessíveis. Que faz com que a pessoa na recepção lá de Colombo fale em Libras, por exemplo. Que faz com que Colombo, por exemplo, acate o que a lei manda, que 20% dos servidores municipais sejam portadores, ou sejam pessoas com deficiência. Ok? Pode botar. Olha só, orientações que a Secretaria faz aqui ao deficiente, entidades, Ministério Público, Câmara Municipal, Governo do Estado. Eu sou atualmente servidor do Governo do Estado do Paraná. Eu sou um administrador do Governo do Estado do Paraná. Ok? Mas eu fui um servidor municipal. Ok? E desenvolvemos uma série de atividades para o município de Curitiba. Pode mudar. O conceito atualmente é esse aí. Conceito do desenho universal. Ou seja, quando nós tentávamos vender a ideia de que todos os órgãos públicos têm que ser acessíveis, escolas, universidades, empresas, todas têm que obedecer ao desenho universal. Ou seja, não é voltado só para a pessoa com deficiência, mas voltado à pessoa idosa, ao deficiente, à gestante, enfim,
todas aquelas que em algum momento de sua vida tinham a sua mobilidade reduzida. Esse é o conceito que Colombo deve adotar, que Curitiba deve adotar, que o Brasil deve adotar. Conceito do desenho universal. Ok. As áreas física, intelectual, múltiplas, visual, auditiva e a psicossocial. Vocês sabem o que é psicossocial? É aquilo que vocês sentem e que vocês não sabem que vocês sentem. Quando vocês estão diante de uma pessoa com deficiência visual, auditiva, física, e vocês inconscientemente dizem para vocês mesmos: essa pessoa não vai conseguir desenvolver o trabalho. Vocês pré-julgam a pessoa com deficiência, mesmo que vocês não façam isso conscientemente. Mas por quê? Porque faz parte da cultura em que vocês foram criados. E isso acontece. Isso é mal? Eu posso julgar vocês por causa disso? Eu não posso, porque nós fomos criados nessa cultura. Ok? Ou seja, na rejeição psicossocial. Reflitam sobre o que eu estou dizendo. Proposições que nós fizemos. Projetos de lei. Olha só, pessoal. Sinalização tátil, libras em peças teatrais. Puxa, o surdo não pode entender o que um teatro está dizendo. Por que não ter uma legenda em braille, em libras, por exemplo, placas em braille, parturiente da criança com deficiente? Nossa, pessoal, nós temos mães com deficiência que saem da maternidade e sabem que seu filho nasceu com deficiência e saem sem nenhuma orientação. Imagine isso. Não sabem o que procurar, onde procurar para ajudar o seu filho, para inserção futura. Atendimento prioritário em casas lotéricas. Por quê? Se no banco eu tenho atendimento prioritário, e se as casas lotéricas atendem tudo, pagam tudo, recebem tudo, por que o deficiente tem que ficar na fila? É uma coisa que, de repente, o Lions Clube Batel pode atuar, chamando aqui um parlamentar, e vai por aí, né? Multas, livros, vagas reservadas e por aí vai, ok? Pode mudar. Questões de acessibilidade nas reabilitações. Em ruas, praças, locadores, parques, enfim, vai tudo isso aí.